Olá, gente querida. Hoje é domingo, o 13º domingo do tempo comum. Hoje é o dia 27 de junho. Estamos concluindo o mês de junho e o texto que a liturgia de hoje nos oferece é de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. São dois milagres entrelaçados. A cura da mulher que tem um fluxo de sangue e o reavivamento, o ressuscitamento da filha de Jairo. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e o seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje o texto do Santo Evangelho, como é muito comum acontecer, tem uma vinculação muito forte com o texto da primeira leitura, que é do livro da Sabedoria. Um texto lindo do capítulo 1 do livro da Sabedoria. O livro da Sabedoria foi escrito menos de um século antes de Cristo.
alguns estudiosos dizem, em torno do ano 50 antes de Cristo. Portanto, a teologia e a compreensão de vida, de imortalidade, de vida depois da morte, da relação do ser humano com Deus, isso que está presente no livro da sabedoria já é muito próximo daquilo que pensa Jesus, daquilo que muitos no período do Novo Testamento também tinham compreensões semelhantes àquela do livro da sabedoria. Vejam o que diz o texto do livro da sabedoria. Deus não fez a morte. Sabemos disso. Gênesis 1, só existe coisa positiva. Não existe absolutamente nenhuma palavra negativa em Gênesis 1. Tudo é positividade, tudo é harmonia, tudo é equilíbrio. Deus também não tem prazer com a destruição dos vivos. Ele é Deus da vida, não dos mortos. Na verdade, Deus criou todas as coisas para existirem. Deus criou todas as criaturas do mundo saudáveis e belas, como diz o livro do Gênesis no capítulo 1. Deus viu que tudo era bom e, ao final, Deus viu que tudo era muito bom. Deus então criou o ser humano para a imortalidade, para a vida plena e eterna. Por quê? Porque o ser humano foi feito à sua imagem e semelhança. E aí o livro da sabedoria explica o mistério do mal, o mistério da morte, pela inveja do diabo. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. É o mesmo que diz São Paulo na carta aos Romanos. A morte é a consequência do pecado. E assim o é. Não do pecado pessoal, meu ou seu, mas desta solidariedade na concupiscência, esta solidariedade no pecado que a humanidade vive. Por isso, o mistério do mal e o mistério da morte. Deus, na sua infinita misericórdia, nos enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, aquele que assume sobre si as nossas fraquezas e enfermidades. Assumiu sobre os seus ombros os pecados, as enfermidades e os sofrimentos da humanidade. É nesse contexto que encontramos esta cura e a ressurreição ou o reavivamento da filha de Jairo. Como disse, o texto é entrelaçado. Nos versículos 21 a 24, começa a narrativa da cura da filha de Jairo. Jairo vai até Jesus na praia e faz o pedido. Ele é chefe da sinagoga e pede a Jesus que vá à sua casa, pois a sua filha está acamada, morrendo. Pede que Jesus imponha as mãos sobre ela para que ela viva. São interessantes aqui dois detalhes bonitos. Primeiro, o nome Jairo. Jairo significa Deus é luz, ou a luz de Deus. E segundo, o fato de ele ser o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga é aquele que nos povoados, nas aldeias, nas pequenas cidades, era a autoridade maior naquela comunidade. A filha de Jairo está morrendo. Significa a filha do chefe da sinagoga, isto é, a filha como que dessa instituição. É um modo provável de Marcos dizer que aquele que representa a institucionalidade da sinagoga, Jairo, aquele que confia que Deus é luz, na verdade, nem a sinagoga, nem o próprio Jairo como chefe foram capazes de salvar a sua filha que está à beira da morte. Então é um modo como Marcos pinta essa degradação, essa deterioração da vida e a impossibilidade, a impotência do chefe da sinagoga e da própria instituição sinagogal para salvar vidas. Entre os versículos 25 e 34, encontramos esta mulher, hemorroíça. Significa ela tem uma menstruação constante, um fluxo permanente de sangue. E é uma mulher ousada.
ela tem uma grande ousadia como pessoa, mas também uma ousadia na fé. É mais uma filha de Abraão que a sinagoga não conseguiu curar e acolher. Ao contrário, a sinagoga só consegue dizer que esta mulher está impura. Ela, portanto, não pode participar do culto sinagogal, não pode participar do culto no templo. Ela não pode conviver. Onde ela sentar, deixa um assento impuro. Em quem ela tocar, ou quem o tocar, quem a tocar, desculpe, também fica impuro. Não somente houve um grande processo de pauperização, de empobrecimento, ela se encontra nesse estado de doença há 12 anos. É a mesma idade da filha de Jairo. Já sofreu muito nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. Não melhorou, mas ao contrário, piorava cada vez mais. E aí ela ouviu falar de Jesus. Nele está a sua única esperança. E a ousadia desta mulher é porque ela sabe que é impura. Ela sabe que em quem ela tocar, aquela pessoa ficará também impura. Cheia de medo, tremendo por trás da multidão, escondida, ela chega à sua ousadia máxima e toca na barra da túnica de Jesus. Ela pensa no seu coração: se eu ao menos tocar na barra da sua túnica, eu ficarei curada. Tamanha é a fé desta mulher ousada. Engraçado que Jesus está sendo encurralado de todos os lados. A multidão o comprime, mas Jesus sente e percebe que uma força especial saiu dele naquele momento. E começa um diálogo com os discípulos, e os discípulos reagem com uma certa ironia. Como é que você quer saber quem o tocou se a multidão toda o comprime? A mulher, contudo, ousada e cheia de fé, é também verdadeira. E ela se acusa: Senhor, fui eu. Ela conta toda a verdade a Jesus. Conta o que lhe aconteceu. Conta como era a sua situação anterior. E o fato de agora estar pura, curada. Ela recobra a pureza ritual. Ela pode conviver socialmente. Essa mulher nunca foi amada, nenhum rapaz se aproxima dela. Certamente ela esperou tanto casar, ela esperou o dom da maternidade, que era um grande valor para Israel. Nenhum rapaz se interessa por ela porque sabe que ela é impura. Ela não pode casar ou ter filhos, porque com uma menstruação permanente, ela nunca vai conseguir gerar vida. Ela encontra em Cristo a solução para a sua dor, para a sua crise, para a sua dificuldade. Dessa força que sai de Jesus brota a vida. Não somente Jesus confirma a sua fé: filha, a tua fé te curou, vá em paz e tu sejas curada desta doença. É interessante perceber que, teoricamente, Jesus ficou impuro para devolver a pureza àquela mulher. Como disse, ela tocou Jesus quando ainda estava em estado de impureza. E é esse Jesus que não se contamina, não se torna impuro, mesmo quando é tocado pelas impurezas e fragilidades da humanidade. Esses toques salvíficos de Deus vão reconstruindo a dignidade e a vida. Jesus então continua a viagem com Jairo e ele escolhe apenas 3 discípulos para entrarem com ele na casa: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estão presentes aqui, neste episódio da ressurreição da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João estão presentes na transfiguração em Marcos 9. Pedro, Tiago e João estão presentes em Marcos 13, na agonia no Getsêmani. E também, juntamente com André, Pedro, Tiago, João e André
estão presentes no Monte das Oliveiras durante o discurso escatológico. É um grupo seleto, mais restrito. Serão testemunhas privilegiadas de um fato grandioso, que de algum modo é antecipação e prefiguração da própria ressurreição de Cristo. Quando chegam à casa, e os empregados de Jairo já haviam comunicado, a menina está morta, ao menos aparentemente. Jesus lhes diz, ela não morreu, apenas dorme. Todos caçoam dele. Ele toma consigo Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança, e sobem para o andar onde a moça está estendida sobre uma cama. A Jairo, que é chefe da sinagoga, ele diz uma frase tão bonita, provém da mesma experiência de encontro com a hemorroíça. A Jairo, chefe da sinagoga, responsável pela instituição, que diz que aquela mulher hemorroíça estava impura. Pois bem, aquela mulher hemorroíça se torna como que catequista de Jairo. É a mistagoga de Jairo. É ela que ajuda Jesus a ajudar Jairo. Jesus percebeu que a fé daquela mulher hemorroíça era muito grande. Filha, a tua fé te salvou. E agora, diante da incredulidade do chefe da sinagoga, Jesus diz somente uma coisa: basta ter fé, não tenhas medo. Entram na sala, no quarto onde está a jovem, e aquela menina, que aparentemente agora é um defunto, ela é curada pela palavra que gera vida. E Jesus diz uma frase em aramaico, Talita cum, que significa, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus a toma pela mão e a faz levantar-se. A mão, na Bíblia, é símbolo do poder criador e libertador de Deus. É o toque salvífico e libertador de Deus por meio de Jesus. O verbo levantar-se, no texto do Santo Evangelho de Marcos, é o mesmo verbo da ressurreição. As reações são de admiração. A menina caminha e come para comprovar que de fato está viva. Numa palavra, nesse domingo nós somos convidados a nutrir uma fé inabalável neste Deus que é vida, ressurreição, libertação, que reconstrói a nossa existência, dando-nos a possibilidade de fazermos também nós a experiência mistagógica da fé. Num Deus verdadeiro, um Deus que é vida, um Deus que é libertação, que reconstrói e transforma a morte na existência fecunda de alguém que provém do coração de Deus. Um abraço a você, nossa solidariedade e uma palavra de esperança, especialmente para aqueles que estão vivendo a dor da Covid-19, inclusive o perigo de morte. Escutem o que Jesus diz para para Jairo. Não tenhas medo, basta ter fé. Ele é o Deus dos impossíveis, o Deus da vida, o Deus da ressurreição. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.